Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder mais um exercício conceitual, falando aí sobre geometria e seus conhecimentos básicos. Agora, é importante que você tenha em mãos uma régua e também um esquadro, tá certo? Para quem não sabe, um esquadro ele é muito utilizado aí na construção civil e é uma reguinha em formato de L, tá certo? Mas caso você não possua, pode utilizar a sua régua normalmente, que também dá certo. Então, ó, a questão do número 3 fala o seguinte: usando régua e esquadro, desenhe retas paralelas e retas perpendiculares. Pessoal, então, para a gente desenhar retas é bem simples. Agora, observe algumas peculiaridades, algumas informações importantes sobre essas retas. Primeiro, as retas R e S, elas são paralelas. E o que quer dizer retas paralelas? São retas que permanecem sempre à mesma distância uma da outra e nunca se cruzam. Então, ó, as retas paralelas são retas que não se cruzam e que permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Ok? Agora, percebam que as retas elas sempre são escritas, a sua simbologia, com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, tudo bem? Então, ó, R minúsculo, S minúsculo. E professor, como é que eu represento que duas retas são perpendiculares ou paralelas? Então, duas retas são paralelas, basta você observar esses dois tracinhos entre as letras R e S. Então, ó, esses dois tracinhos um pouco inclinados representam aí que a reta R é paralela à reta S. Professor, então como é que seria aqui para x e y? Simples, ó. X é paralelo a y, ok? Percebam que as duas são minúsculas. Ah, professor, sempre vai ter esses dois tracinhos para dizer que as retas são paralelas entre si? Ok, sim. Outra coisa, ah, professor, essa reta é pequena e essa daqui é grande, vai interferir, elas vão deixar de ser paralelas porque uma é grande e outra é pequena, porque as retas estão assim inclinadas? Não, perfeito? O que importa é que essas retas elas sejam paralelas entre si, ou seja, nunca se cruzem e permaneçam sempre à mesma distância uma da outra. Então, pessoal, como é que eu represento aqui? Ó? Eu digo que S é paralelo a T, ok? Lembra dos dois tracinhos inclinados. Pessoal, agora, quando nós vamos para as retas perpendiculares, elas se cruzam. Espera aí, retas que se cruzam são chamadas de quê, professor? São chamadas de retas concorrentes. Ei, professor, retas concorrentes são retas que se cruzam. Só que elas se cruzam em apenas um único ponto. Olha aqui esse ponto, que é o ponto onde essas retas se cruzam. Agora, pessoal, observe. Sempre que essas retas se cruzam, no caso das retas perpendiculares, elas acabam formando entre si um ângulo de 90 graus. Professor, esse ângulo de 90 graus, eu já ouvi falar que é um ângulo reto. Perfeito. Então, ângulos de 90 graus são ângulos retos. Então, sempre que retas concorrentes, ou seja, retas que se cruzam em um único ponto, elas acabam formando entre si ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Ok? Agora, professor, como é que eu represento retas perpendiculares? Retas paralelas têm esses dois tracinhos inclinados. Mas retas perpendiculares, você faz assim, ó. R é perpendicular. É um Tzinho de cabeça para baixo, tá certo? A S. Perfeito? Então, basta você representar esse T de cabeça para baixo, que você vai estar dizendo que R é paralelo a S. Agora, ó. Professor, essas outras duas retas, x e w,
Elas são perpendiculares? Sim. Por quê? Porque elas formam entre si, elas se cruzam em um único ponto e formam entre si um ângulo de 90 graus. Não importa se elas estiverem cruzando, né, de forma inclinada ou tradicionalmente como nós conhecemos, perfeito? O que importa é que essas retas, ao se cruzarem, elas formem entre si ângulo de 90 graus, perfeito? Então, pessoal, como é que eu represento a reta x perpendicular a W? X, Tzinho, W, ok? Então, ó, nós temos que nessa questão, por mais que seja apenas para desenhar, falamos aí um pouquinho mais sobre retas perpendiculares e retas paralelas, ok? Então, mantenha os estudos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.